Irmãos, nós vemos dois textos aqui que são muito claros para nós, que falam exatamente de renúncia. O que seria renúncia? Renúncia hoje, irmãos, é o maior desafio do crente, do cristão. Renúncia hoje seria a nossa maior dificuldade. Carregar a cruz também é difícil, mas negar-se a si mesmo, quer dizer, renunciar-se, é a nossa maior dificuldade. Por que não é tão difícil quanto carregar a cruz? Porque a cruz, ela já está sobre nossos ombros e a gente é obrigado a carregar. Muitas vezes não tem como a gente se desfazer daquela que é a nossa cruz. Não tem como a gente abrir mão dela. Até no tempo do nosso mestre Jesus, naquela época os romanos crucificavam muitas pessoas. Não foi só Jesus que morreu crucificado. Muitos, inclusive com ele, no dia que ele morreu, haviam dois criminosos ao seu lado, e os dois também carregaram as suas cruzes e foram crucificados nelas. E antes dele, milhares, certamente, de outros cristãos também carregaram a sua cruz, né? Depois dele, melhor dizendo, vários cristãos carregaram as suas cruzes e foram crucificados nelas. Criminosos, vários foram também carregando sua cruz e crucificados nelas. Então, carregar a sua cruz, para nós hoje, cada um vai carregando a sua. Muitas vezes a trancos e barrancos, né, como se diz, muitas vezes sem querer muito, querendo abrir mão até dela, mas carregando. Reclamando, mas carregando. Murmurando, mas carregando. Querendo largar para lá, dizendo que vai deixar, dizendo que vai jogar tudo para o alto, que vai abandonar tudo, mas carregando a sua cruz. Então, eu diria que é relativamente fácil a gente dizer que nós carregamos a nossa cruz. Agora, dizer que nós renunciamos a nós mesmos, negamos a nós mesmos, isso aí é uma coisa quase impossível hoje. Teve uma pessoa que fez isso com perfeição. E essa pessoa chama-se Jesus. Ele negou-se a si mesmo. E olha que para ele negar a si mesmo era muito mais difícil do que para mim hoje. Por quê? Porque ele era o Filho de Deus. E ele poderia, irmãos, abrir mão e negar a si mesmo a qualquer momento. Ele poderia dizer: basta, não quero mais, chega. Para mim não dá mais, eu vou abandonar tudo, eu vou largar tudo, vou deixar tudo por aí, vou voltar para o meu trono de glória. Ele poderia ter feito isso. Ele tinha condições para isso, ele tinha poder para isso. Mas ele escolheu negar a sua vontade. Se vamos abrir para mim aqui o Evangelho de Lucas, ainda, no capítulo 22, versículo 42. Ele, irmãos, ele escolheu negar-se a si mesmo. Ele tinha a opção de abrir mão daquilo, de interromper aquilo a qualquer momento, aquela situação toda, e ele simplesmente escolhe fazer a vontade do Pai. Olha o que está escrito aqui, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Aqui, irmãos, é o momento mais claro que nós temos, onde Jesus negava a sua própria vontade, onde ele negava a sua própria vida. Ele sabia, ele estava orando naquele momento e pedindo ao Pai: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então ele estava negando a sua vontade. Renúncia consiste nisso, irmãos, em você e eu negarmos a nossa própria vontade, negarmos e abrirmos mão dos desejos do nosso coração. Por isso é tão difícil. Se você observar aqui, o Senhor Jesus, ele é radical, irmãos, quando ele fala de renúncia.
Ele é radical, ele é reto, ele é singular, ele não abre precedentes, ele não tem espaço para mais nada, não cabe outra coisa nessa conversa que ele está tendo com os seus discípulos. Ele está dizendo claramente: se alguém quiser vir após mim e não deixar pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Interessante isso, porque hoje, irmãos, é comum que as pessoas queiram ser de Deus, queiram dizer e digam até: eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou cristão há 30 anos, 50 anos de crente eu tenho, 50 anos de ministério, mas até hoje ele não conseguiu negar a si mesmo, não conseguiu abrir mão da sua própria vontade, faz as coisas como lhe vem na cabeça, toma decisões como se não tivesse que prestar conta para ninguém. Pessoas que tomam atitudes como se não existisse um Deus Todo-Poderoso acima dele. Parece que ele é o Deus da história. É ele quem decide, é ele que diz quando vai, se vai, é ele que diz quando vai ficar, se vai ficar, é ele que diz quando vai falar e quando vai ficar quieto. É ele, é o homem que acaba decidindo, definindo a sua vida como se não existisse alguém soberano acima de nós. Como se nós fôssemos autossuficientes, não precisássemos de mais ninguém. E hoje nós temos que meditar muito nisso, irmãos, porque se eu quero dizer que sou discípulo de Jesus, então eu preciso me enquadrar nos seus requisitos, nos critérios que ele estabeleceu para isso, irmãos. E ele disse que principalmente que eu preciso negar a mim mesmo, que eu preciso colocá-lo acima de tudo e de todos na minha vida. Seria muito simples, seria muito fácil a gente dizer: não, eu sou cristão, mas na hora de tomar uma decisão, eu tomo a decisão conforme o desejo do meu coração. Na hora de tomar uma atitude, eu ajo segundo a vontade do meu coração. Na hora de falar alguma coisa, eu ajo no ímpeto, no impulso. Eu ajo no reflexo. E o cristão, pelo que o Senhor Jesus disse para nós, ele age segundo a vontade do Pai. Ele abre mão da sua própria vontade para viver a vontade de alguém que é muito maior e muito mais poderoso do que ele. E olha o detalhe, irmãos, isso não é para ser um sacrifício. Sabe, eu abrir mão da minha vontade, dos meus desejos, para fazer a vontade de um Deus todo-poderoso, maravilhoso, um Deus que pode entrar na minha vida com providência e resolver meus problemas, abrir uma porta para mim, ou mais. Um Deus que pode me curar. É difícil fazer a vontade dele? De alguém que pode se restaurar a minha saúde, de alguém que pode trazer um avivamento para a minha vida, me tirar de uma depressão, me tirar de uma situação complicada, de uma situação de tribulação, de luta. Um Deus que pode chegar na minha vida soberanamente e me fazer andar sobre os problemas que estão quase me matando. Um Deus que pode me dar paz nos dias de hoje, coisa rara, irmãos, que não se consegue em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro lugar, a não ser no próprio Deus. É difícil servir e fazer a vontade de alguém assim? Não. É difícil, irmãos, a gente abrir mão do nosso ego, do nosso eu, e dizer: Senhor, faça em mim a tua vontade. Não pode ser difícil isso. É para ser difícil eu podendo deixar a minha vida nas mãos de alguém que é todo poderoso, não fazer isso e querer andar e viver conforme o desejo do meu coração. Isso é para ser difícil. Sabendo que tem um Deus que pode entrar na minha vida de maneira soberana e maravilhosa e ainda assim dizer: eu não quero esse Deus se metendo na minha vida. Eu cuido de mim. Eu faço conforme eu quiser, conforme me vier à cabeça. Isso é para ser difícil. Eu saber que o meu Deus pode entrar com providência na minha casa, na minha família, mudando a situação, mudando as coisas, e eu dizer: não, eu me viro, eu resolvo sozinho. Eu não preciso de Deus. Porque é isso que a gente está dizendo quando a gente está abrindo mão de estar na sua presença. Quando a gente abre mão de estar na presença dele. É a mesma coisa que você dizer para Deus: Deus, fique longe da minha vida.
Você imagina a sua situação? Quando eu não me submeto à sua vontade, eu estou dizendo exatamente isso. Porque não tem outro jeito de ele entrar na minha vida, de ele estar na minha vida, se não for para controlar a minha vida. Ou ele chega para ser o dono dela e controlar a minha vida. Você observa que Jesus, ele é muito claro aqui, ele diz, olha, se alguém não tiver coragem de te deixar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e até mesmo a sua própria vida, por amor de mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Então ele é exigente, ele quer o máximo de nós. É claro que nós não estamos pregando aqui que você tem que abandonar todo mundo para lá. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que você deve desocupar o primeiro lugar na tua vida, se há uma pessoa ali, se há alguém ali, se tem alguma coisa ali, e esse primeiro lugar da sua vida deve ser de Deus, deve ser dele. Ele exige isso. Ele quer entrar na minha vida, ele quer estar na minha vida, ele quer estar nas nossas vidas, mas ele precisa ser o dono dela. Ele não aceita chegar na minha vida, no meu coração, para ser apenas um sócio, para ele cuidar de 50% do meu coração e os outros 50% sou eu que cuido. Ele não chega na minha vida, irmãos, para ele ocupar metade ou um terço, ou que seja 80% do espaço do meu coração, da minha vida, e nos outros 20% quem manda sou eu. Ele chega para mandar totalmente. Ele chega para ocupar o espaço total da nossa vida. E é isso que Jesus está dizendo para nós. E ele é, como nós estávamos dizendo aqui, muito direto quando ele está falando isso. E nós observamos aqui que Jesus estava animando os seus discípulos quando ele estava falando sobre isso. Interessante, né? Animando os discípulos, dizendo, olha, se alguém me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas se alguém se envergonhar de mim e me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está nos céus. Não tem meio termo, não tem mais ou menos. Ele está sendo, mais uma vez, radical no seu modo de colocar as coisas. Ele diz, não tem meio termo. Se alguém estiver comigo, estarei com ele. Se não estiver comigo totalmente, então também com ele não estou. É muito forte isso. E ele diz, olha, está animando os discípulos, dizendo, eu não vim para trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Se alguém está pensando que vai vir para a minha presença, vai me acompanhar, vai me seguir, e só vai ter molezinha, está enganado. Eu vim trazer espada para nós. Aleluia. Para vocês. Vai haver muitas vezes divisão. Muitas vezes os teus inimigos serão os dos seus próprios familiares. É o que Jesus estava dizendo. Tinha uma multidão, irmãos, ouvindo as suas palavras. Jesus estava ensinando, estava animando os seus discípulos. E ele dizia mais, ele dizia, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Não pode amar alguém ou alguma coisa mais do que a mim, é o que ele estava dizendo. O maior amor deve ser pelo nosso Deus. Quando nós tivermos isso, quando nós conseguimos isso, irmãos, amar a Deus acima de todas as coisas, então nós não teremos dificuldade alguma para tomar nenhuma decisão na nossa vida. Porque nós sempre tomaremos decisões pensando em que? Pensando em isso agrada a Deus? Isso está agradando a Deus? Deus está se agradando da minha postura hoje? Será que Deus se agrada da condição que eu estou hoje, que eu me encontro hoje? O jeito como eu estou andando? As coisas que eu ando falando? O que eu ando vendo? Será que Ele tem se agradado disso? Será que isso agrada a Deus? Então, quando eu ponho Ele em primeiro lugar na minha vida, é exatamente assim, a minha preocupação maior é se vai ou não agradar a Ele. Isso acontece, a gente faz isso todo o tempo, irmãos, todo o tempo, mas não, muitas vezes não com Deus. A gente faz com a pessoa que a gente ama, com quem você é casado, ou com quem você namora, ou com um filho que você ama muito, ou com os pais, quando você os ama muito. Tudo que você vai fazer, você vai pensar, poxa, quando aquela pessoa ficar sabendo, será que vai magoar muito?
Será que ela fica muito triste comigo? Será que ela vai gostar de saber? Poxa, eu tenho que dar um jeito de ela nunca saber isso, porque se souber, ela vai ficar chateada comigo. A gente sempre pensa isso. Então, quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, esse tipo de pensamento vai ser com relação à pessoa de Deus. E nós pensarmos, poxa, se eu passar por aqui, será Deus vai estar comigo nesse momento? Deus vai passar comigo? Deus vai andar comigo ali? Deus vai estar comigo quando eu estiver falando essas coisas? Deus vai estar comigo quando eu estiver olhando essas coisas? Quando eu estou ouvindo esse tipo de coisa, Deus está comigo aqui? Será que Ele se agrada? Será que Ele se submete a isso? A estar comigo naquele lugar? Daquele jeito? Então, quando Jesus estava no Getsemane e Ele estava orando ao Pai, Ele estava orando ali por algumas horas, e a sua oração era a seguinte: Pai, se for possível, passa este cálice sem que eu beba, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Glória a Deus. Nos dando um maior exemplo de renúncia, irmãos. E hoje, o que nós temos para renunciar aqui não chega nem perto do que Ele estava renunciando naquele dia. Às vezes a gente precisa renunciar coisas pequenas e a gente não consegue. E nós precisamos rever isso, irmãos. Porque renunciar é abrir mão dos nossos próprios desejos e vontades e fazer e colocar como prioridade a vontade soberana do nosso Deus, a nossa vida. Nós vivemos dias em que se prega um evangelho mais fácil, mais leve, mais light, vamos dizer assim. E aí Jesus dizia: olha, eu sou o pão da vida. Quem não comer o pão, esse pão, a minha carne, e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele era sempre assim, radical e direto. E aí, nos dias de hoje, nós temos a possibilidade de viver aí um evangelho, entre aspas, mais leve. Jesus é o pão da vida e Ele dizia que nós devemos comer esse pão. E hoje parece que nós temos um pão com cobertura doce, né? Que se apresenta para nós. E aí a gente muitas vezes quer fazer como uma criança faz: comer só o que está por cima, né? E o pão mesmo deixa de lado. A gente quer, se for um sonho então, né? Abre ele no meio, come o recheio e deixa o pão de lado. Então, quando a gente está falando de o pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus, a gente quer chegar aqui, a gente quer receber uma bênção de prosperidade, a gente quer receber uma cura, a gente quer receber uma vitória, mas o pão mesmo a gente deixa de lado. A gente quer ser abençoado, mas nós não queremos um compromisso com o abençoador. Então nós precisamos mudar essa história. Nós precisamos mudar essa situação, mudar essa condição, irmãos. Nós precisamos fazer diferença hoje, irmãos. Nós temos que observar que só tem um jeito de nós conseguirmos essa renúncia, renunciar a nós mesmos, é estando na presença de Deus, assumindo um compromisso com Ele. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Eu preciso ter um compromisso com Ele, porque quando eu tiver um compromisso com Deus, o que eu vou fazer? Eu vou estar sempre prostrado diante da sua presença, sempre de joelhos diante da sua presença, clamando a um Deus vivo, clamando a um Deus maravilhoso, poderoso. E quando eu estiver ajoelhado diante de Deus, aí sim eu permanecerei de pé diante dos homens e diante do diabo até. Nós teremos força para isso. Porque hoje é difícil um homem se manter de pé diante de tanta situação complicada que o mundo oferece. O sistema que rege o mundo, irmãos, é muito difícil. Então, geralmente, não se consegue se manter de pé, firme, diante dos homens ou diante do adversário. A gente só vai conseguir estar de pé diante dos homens e diante do nosso adversário quando nós estivermos ajoelhados diante de Deus. E é isso que nós estamos propondo hoje aqui. E o interessante disso tudo, irmãos, é que
houve um momento em que Jesus